Dizem que o vínculo se quebra com um estrondo. O meu se quebrou com um sussurro. Eu estava parada no centro do salão, cercada por 500 pessoas que fingiam não ver. A música continuava tocando, os violinos arranhando uma melodia que deveria ser romântica, enquanto meu marido, meu companheiro, meu alfa, rodopiava pelo salão com outro nos braços. Não era uma amante. Era pior. Era uma declaração. Cada olhar que ele lançava para Ezra, cada sorriso que deveria ser meu, cada sussurro ao ouvido dele era uma faca. Não nas minhas costas. Na frente. Diante de toda a corte, diante de todos que juraram lealdade a mim como Luna, Cailan Blackwood estava me apagando. E ele esperava que eu chorasse. Eu podia sentir pelo vínculo, aquela corda invisível que conectava nossos corações. Ele queria minhas lágrimas. Queria meus gritos. Queria que eu fizesse uma cena, que me humilhasse completamente, para que ele pudesse me consolar depois e se sentir generoso. Eu senti o exato momento em que decidi não dar a ele essa satisfação. O frio começou nos meus dedos, subiu pelos braços, envolveu meu peito como uma armadura de gelo. E quando chegou ao lugar onde o vínculo ardia como uma fogueira, eu fiz algo que nunca pensei ser capaz de fazer. Eu o apaguei. Não com raiva, não com dor, com algo muito pior: indiferença. Cailan parou no meio do salão. Eu vi o momento exato em que ele sentiu, o momento em que a fogueira que nos conectava se tornou cinzas. Seus olhos dourados se arregalaram, procurando os meus através da multidão. Eu sorri para ele. Um sorriso perfeito, vazio, gelado. E então me virei, peguei uma taça de vinho e a ofereci a Ezra com a graça de uma rainha que não tem nada a perder, porque eu não tinha mais. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento e o que aconteceu depois, deixe seu like e se inscreva no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Para entender aquela noite, você precisa conhecer a mulher que eu era antes. A mulher que amava demais. A mulher que acreditava que amor era suficiente. Eu amava Cailan Blackwood, desde antes de saber o que era amor. Não o amor de contos de fadas, cheio de flores e poesias. O amor que eu sentia era feito de coisas simples, do jeito que ele franzia a testa quando lia relatórios, do som da risada dele ecoando pelos corredores do Forte Blackwood, do calor que irradiava do corpo dele quando dormíamos abraçados, minha cabeça no peito largo, ouvindo o coração que batia em sincronia com o meu. Eu era uma ômega. No mundo dos lobos, isso significava pouco. Ômegas eram os mais fracos da hierarquia, os que abaixavam a cabeça, os que serviam. Quando a deusa Lua me marcou como companheira do Alfa Supremo do clã Blackwood, metade do reino achou que era um erro, um insulto, uma piada cruel do destino. Cailan nunca me fez sentir assim. Pelo menos não no início. Ele me olhava como se eu fosse a única estrela em um céu infinito. Me tocava como se eu pudesse quebrar, mas também como se eu fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha segurado. Nos primeiros 3 anos do nosso reinado, eu acreditei que tínhamos o tipo de amor que sobrevive a guerras e séculos. Eu estava errada. A mudança foi gradual. Tão lenta que eu não percebi até estar afogando. Primeiro foram os silêncios. As conversas que costumavam durar horas se tornaram frases curtas, funcionais. Depois, vieram as ausências. Reuniões que se estendiam até a madrugada. Viagens diplomáticas que não exigiam minha presença. E, por fim, os olhares. Não mais de adoração, mas de algo que parecia impaciência. Como se eu fosse um móvel que ele tinha cansado de ver. Eu tentei falar com ele. Tentei perguntar o que havia mudado. Cailan sempre desconversava. Dizia que eu estava imaginando coisas. Que a pressão do trono era grande. Que ele me amava, claro que me amava. Como eu podia duvidar? E eu acreditava. Porque acreditar era mais fácil do que enfrentar a alternativa. A alternativa chegou no baile do eclipse. Era a celebração mais importante do ano para o clã Blackwood. A noite em que a lua desaparecia completamente, deixando o mundo nas mãos das estrelas. Tradição ditava que o Alfa e a Luna abrissem a festividade com a primeira dança, um símbolo da união que protegia o clã. Eu passei horas me preparando. Escolhi um vestido cor de prata, tecido que parecia feito de luar solidificado.
Prendi meus cabelos castanhos em tranças elaboradas, entrelaçadas com pequenas flores brancas. Olhei para meu reflexo no espelho e, pela primeira vez em meses, me senti bonita. Desci as escadas do salão principal com o coração cheio de esperança tola. O salão estava magnífico. Velas flutuantes iluminavam o teto alto, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. Mesas transbordavam de comida e vinho. 500 lobos vestidos em suas melhores roupas conversavam e riam, esperando a chegada do casal real. Eu procurei Cailan na multidão. Encontrei-o perto do trono. Mas ele não estava sozinho. Ezra estava ao lado dele. Jovem, brilhante e ambicioso. O novo conselheiro que Cailan havia contratado há 6 meses, um nobre de linhagem menor que subiu rapidamente na corte graças à sua inteligência afiada. Ele era bonito, eu admitia. Cabelos negros, olhos verdes, um sorriso que parecia calculado para encantar. Eu nunca tinha me preocupado com ele. Cailan era meu companheiro. O vínculo nos conectava de formas que transcendiam o físico. Nenhum conselheiro, por mais brilhante que fosse, poderia ameaçar isso. Que tola eu era. A música começou. Os violinos entoaram a melodia tradicional. E todos os olhos se voltaram para nós, esperando que o Alfa buscasse sua aluna para a primeira dança. Cailan não olhou para mim. Ele estendeu a mão para Ezra. O mundo parou. Eu vi os rostos ao meu redor se contorcerem em choque. Vi bocas se abrindo em sussurros escandalizados. Vi Gideon, o Beta, fechar os olhos em uma expressão de dor, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e não pudesse impedir. E vi Cailan conduzir Ezra para o centro do salão, girando com ele sob as velas flutuantes, sorrindo como se eu não existisse. A dor foi física. Começou no peito, um aperto que tirou meu ar. Desceu para o estômago, uma náusea quente que ameaçava me dobrar ao meio, e então subiu para a garganta. Um grito que eu não podia, não iria soltar. Pelo vínculo, eu senti Cailan. Senti a satisfação cruel que emanava dele. Ele queria isso. Queria me machucar. Queria que eu corresse para ele chorando, implorando, me humilhando diante de todos para que ele pudesse me perdoar magnanimamente. Ele queria me quebrar para poder me reconstruir a imagem que desejava. E naquele momento, parada no topo das escadas enquanto meu marido dançava com outro, eu entendi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Cailan não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Talvez o que ele sentia por mim fosse apenas posse. O orgulho de ter uma companheira marcada pela deusa. E agora que a novidade tinha passado, agora que eu não era mais um troféu brilhante, ele queria me diminuir, me transformar em algo pequeno e insignificante, uma sombra que ele pudesse ignorar quando quisesse. O gelo nasceu no meu coração naquele instante. Não foi uma decisão consciente, foi sobrevivência. Meu lobo, aquela parte de mim que sempre foi mais sábia do que eu, entendeu que continuar amando aquele homem seria minha destruição. Então ela fez o que precisava fazer. Ela fechou a porta. O vínculo entre nós, aquela fogueira que ardia há 3 anos, se apagou. Não com violência, com silêncio, como uma vela que simplesmente para de queimar quando o oxigênio acaba. Eu desci as escadas. Cada passo era um exercício de controle. Minha coluna reta, meu queixo erguido, meus olhos secos. Os convidados se afastavam para me dar passagem, e eu podia sentir a pena deles, o constrangimento, a curiosidade mórbida de quem assiste a um desastre acontecendo. Não lhes dei a satisfação de uma cena. Atravessei o salão até onde um servo segurava uma bandeja de vinho. Peguei 2 taças. E então me aproximei de Cailan e Ezra, que tinham parado de dançar e me observavam com expressões muito diferentes. Ezra parecia desconfortável, quase culpado. Cailan parecia frustrado. Eu ofereci uma taça a Ezra. Parabéns pela dança, eu disse, minha voz perfeitamente calma. Vocês formam um belo par. Ezra engoliu em seco. Minha Luna, eu não... Por favor. Eu sorri. Aquele sorriso vazio que se tornaria minha armadura. Aproveite a noite. É uma celebração, afinal. Me virei e caminhei em direção ao meu trono. Sentei-me com a graça de uma rainha que não tem nada a provar. E ordenei que a música continuasse. O resto da noite passou como um borrão cinzento.
Eu cumpri meus deveres. Conversei com nobres, aceitei cumprimentos, sorri quando necessário. Por dentro, eu estava oca. O lugar onde o vínculo costumava arder era agora um vazio gelado. E cada vez que Caylan tentava me alcançar através dele, encontrava apenas névoa. Quando finalmente me retirei para nossos aposentos, ele me seguiu. A porta mal tinha se fechado quando ele explodiu. O que diabos foi aquilo? Sua voz era um rosnado, os olhos dourados brilhando com raiva. Você me humilhou na frente de toda a corte. Eu o olhei. Realmente olhei. E vi um estranho. Eu te humilhei? A pergunta saiu suave, quase curiosa. Interessante. Não banque a inocente Selene. Ele se aproximou, o corpo enorme projetando sombras nas paredes. Aquele showzinho com vinho, aquele sorriso falso. Você queria me fazer parecer um idiota. Eu deveria ter gritado. Deveria ter jogado coisas, chorado, exigido explicações. Era isso que ele esperava. Era isso que ele queria. Em vez disso, eu bocejei. Você não precisa se esforçar tanto, Caylan. Caminhei até a cama e comecei a soltar as tranças do cabelo. Eu entendi o recado. Que recado? Do que você está falando? Eu me deitei. Puxei as cobertas até o queixo. E fechei os olhos. Selene! Ele agarrou meu braço. Olhe para mim quando eu estiver falando com você. Eu abri os olhos. Encontrei os dele. E deixei que ele visse exatamente o que havia dentro de mim agora. Nada. Caylan recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Sua mão soltou meu braço. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Boa noite, Alpha. Eu me virei de costas para ele. Durma bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti quando ele saiu do quarto. Senti quando a porta bateu. Senti quando seus passos furiosos se afastaram pelo corredor. E então, sozinha na escuridão, eu permiti que uma única lágrima escorresse pelo meu rosto. Apenas uma, porque era tudo que ele merecia. Na manhã seguinte, eu arrumei minhas coisas. Não muita coisa. Alguns vestidos, livros, os óleos perfumados que eu usava no cabelo. Coisas que eram minhas antes do casamento, antes do vínculo, antes de Caylan Blackwood decidir que eu era descartável. A Torre Oeste ficava no extremo mais isolado do Forte Blackwood. Séculos atrás, era usada para confinar membros da família real que haviam enlouquecido ou caído em desgraça. Os aposentos eram austeros, as janelas estreitas, as paredes grossas demais para deixar entrar luz do sol. Era perfeita. Marta, minha criada pessoal desde que me tornei Luna, me ajudou com a mudança. Seus olhos estavam cheios de perguntas que ela era sábia demais para fazer. Quando terminamos de arrumar o pequeno quarto, ela segurou minhas mãos. Minha senhora, ela sussurrou. Tem certeza disso? Eu olhei ao redor. As paredes de pedra cinzenta, a cama estreita coberta por lençóis simples, a lareira apagada. Era tão diferente dos aposentos reais, com suas sedas e tapeçarias e lareiras sempre acesas. Absoluta, respondi. Marta assentiu. Ela não argumentou, não tentou me convencer a voltar. Apenas apertou minhas mãos uma última vez e saiu, fechando a porta pesada atrás de si. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e exatamente o que eu precisava. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não por causa do desconforto físico. Eu tinha crescido em uma aldeia simples antes de ser reconhecida como companheira do Alpha, e luxos nunca foram necessidade para mim. O que me destruía era o vazio. O vínculo, quando estava ativo, era como uma segunda pele. Uma consciência constante da presença de Caylan, de seus humores, de sua localização. Eu sempre sabia quando ele estava feliz, quando estava irritado, quando pensava em mim. Era reconfortante de uma forma que eu nunca tinha percebido até perder. Agora, onde antes havia calor, só existia névoa. Eu acordava de madrugada, minha mão buscando automaticamente o corpo que deveria estar ao meu lado. Encontrava apenas lençóis frios e a lembrança dolorosa de como era dormir nos braços de alguém que eu acreditava me amar. O mundo perdeu suas cores. Não era uma metáfora. Era literal. Os lobos vinculados experimentavam o mundo de forma mais intensa, as cores mais vivas, os cheiros mais fortes, os sons mais nítidos.
Quando o vínculo se rompia, tudo isso desaparecia. O céu, que antes era de um azul vibrante, agora parecia cinzento. As flores do jardim, que eu costumava admirar por horas, eram borrões pálidos e sem vida. Eu me perguntei se Cailan estava experimentando o mesmo. A resposta veio no terceiro dia. Eu estava na sala do conselho, revisando os relatórios de colheita que os administradores haviam preparado. Era um trabalho tedioso, cheio de números e projeções, exatamente o tipo de tarefa que mantinha minha mente ocupada demais para pensar em outras coisas. A porta se abriu sem aviso. Cailan entrou como uma tempestade. Seus olhos dourados estavam injetados de sangue, as olheiras profundas escurecendo seu rosto bonito. O cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado como se ele tivesse passado as mãos por ele 1000 vezes. Você se mudou. Não era uma pergunta. Eu continuei lendo o relatório em minhas mãos. Selene. Ele bateu a palma na mesa, fazendo os papéis voarem. Olhe para mim. Eu ergui os olhos lentamente. Encontrei os dele com a mesma expressão vazia que tinha aperfeiçoado naquela noite do baile. Posso ajudá-lo em algo, Alpha? A formalidade o atingiu como um tapa. Eu vi seus ombros tensionarem, sua mandíbula travar. Por que se mudou para a Torre Oeste? Aquilo é praticamente uma prisão. Os aposentos reais pareciam grandes demais para uma pessoa só. Eu voltei minha atenção para os papéis. Se não há mais nada, tenho trabalho a fazer. Trabalho? Ele riu, mas não havia humor no som. Você está fugindo de mim, Selene. Me evitando como se eu fosse um leproso. Eu não respondi. Apenas continuei lendo, marcando números com uma pena, fingindo que cada palavra dele não era uma faca girando em uma ferida aberta. Droga, Selene. Ele contornou a mesa e agarrou meus ombros, me forçando a encará-lo. Fale comigo. Grite, chore, me bata, qualquer coisa. Eu olhei para as mãos dele em meus ombros, depois para seu rosto contorcido de frustração. E então, com uma calma que eu não sabia que possuía, eu disse: solte-me, por favor. Está amassando meu vestido. Cailan me soltou como se eu queimasse. Ele recuou 2 passos. 3. Seus olhos buscaram os meus com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Desespero, talvez. Ou medo. Era difícil dizer quando tudo parecia tão cinzento. O que aconteceu com você? Ele sussurrou. Onde está a mulher que eu conhecia? A resposta subiu pela minha garganta, amarga como veneno. Você a matou, mas eu não disse isso. Em vez disso, me levantei, recolhi os papéis espalhados e caminhei em direção à porta. Os relatórios de colheita indicam um excedente de trigo este ano. Eu disse sem me virar. Recomendo que armazenemos o extra para o inverno. Com sua permissão, Alpha. A porta se fechou atrás de mim antes que ele pudesse responder. As semanas se arrastaram como anos. Eu cumpria meus deveres de Luna com eficiência mecânica. Assinava tratados, organizava festivais, mediava disputas entre famílias nobres. Os membros do clã me olhavam com uma mistura de pena e admiração, sussurrando sobre a Luna de gelo que havia substituído a esposa devotada do Alpha. Eu fingia não ouvir. Cailan tentava me alcançar de formas cada vez mais desesperadas. Mandava flores para a Torre Oeste, flores que eu devolvia sem abrir. Aparecia nas reuniões do conselho com pretextos transparentes, buscando qualquer desculpa para ficar perto de mim. Uma vez, encontrei-o parado no corredor que levava aos meus aposentos, como um fantasma assombrando os próprios domínios. Cada tentativa era recebida com a mesma resposta. Polidez. Distância. Gelo. Eu sabia que ele estava sofrendo. Mesmo com o vínculo fechado, eu podia ver os sinais. As noites sem dormir gravadas em seu rosto. O tremor em suas mãos quando assinava documentos. A forma como ele evitava os aposentos reais, preferindo dormir no escritório ou no arsenal. Uma parte de mim, aquela parte tola que ainda o amava, queria correr até ele. Queria envolver seu rosto em minhas mãos e dizer que tudo ficaria bem, que poderíamos consertar isso juntos. Mas eu conhecia a verdade. Se eu cedesse agora, se mostrasse qualquer fraqueza, Cailan aprenderia que podia me machucar sem consequências. Que eu sempre estaria lá para perdoá-lo, não importava o que fizesse. E eu me recusava a ser esse tipo de mulher. Preferia ser gelo a ser capacho. No final da 3ª semana, Gideon me procurou. O beta do clã Blackwood era um homem enorme, quase tão grande quanto Cailan.
mas com uma gentileza que seu alfa não possuía. Ele tinha sido amigo de Cailan desde a infância, o irmão que a linhagem real nunca lhe deu. Encontrei-o esperando na entrada da Torre Oeste, os braços cruzados sobre o peito largo. Luna, ele cumprimentou. Gideon. Eu parei a uma distância respeitosa. Veio me convencer a voltar para os aposentos reais? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Não. Vim pedir que você não desista completamente. Eu ergui uma sobrancelha. Desistir de quê? Dele. Gideon suspirou, passando uma mão pelo cabelo escuro. Eu sei o que ele fez, Selene. Vi com meus próprios olhos no baile. E eu sei que você tem todo o direito de odiá-lo. Eu não o odeio, eu disse. E era verdade. Ódio exigia energia que eu não tinha mais. Eu simplesmente não sinto mais nada. A confissão pareceu machucá-lo mais do que qualquer acusação. Ele baixou os olhos, e quando voltou a me encarar, havia algo parecido com súplica em seu rosto. Ele está se destruindo, Gideon disse. Eu o encontrei ontem no arsenal, bêbado demais para ficar de pé, falando com o ar. Ele passa as noites nos aposentos de vocês, mesmo sabendo que você não vai voltar. Dorme abraçado aos lençóis antigos, tentando sentir qualquer resquício do seu cheiro. A imagem me atingiu com força inesperada. Cailan, o alfa todo-poderoso, abraçando lençóis vazios como uma criança perdida. Por um momento, o gelo ao redor do meu coração rachou. Mas então eu lembrei do baile, do sorriso dele enquanto dançava com Ezra, da humilhação queimando em minhas veias enquanto 500 pessoas assistiam. O gelo se refez. E o que você espera que eu faça, Gideon? Que eu volte correndo só porque ele está sofrendo as consequências de suas próprias escolhas? Não. Ele me encarou com uma intensidade surpreendente. Eu espero que você entenda o que ele fez e por quê. Não para perdoá-lo, mas para decidir se vale a pena tentar. Eu cruzei os braços. Então me explique. Por que meu companheiro decidiu me humilhar diante de todo o clã? Gideon hesitou. Por um longo momento, achei que ele não responderia, mas então ele falou, as palavras saindo devagar, como se cada uma custasse algo. Cailan passou a vida inteira provando que era digno. Digno do trono, digno do clã, digno do título de Alfa Supremo. Ele lutou, sangrou e matou para chegar onde está. Gideon pausou. E então você apareceu. Uma ômega de uma aldeia esquecida, marcada pela deusa como sua companheira perfeita. Você era tudo o que ele não merecia. Bondosa, gentil, paciente. E em vez de agradecer, ele começou a temer. Eu franzi a testa. Temer o quê? Que você percebesse a verdade. Gideon me olhou nos olhos. Que ele não é tão forte quanto finge ser. Que por baixo do título e das garras, existe um homem apavorado de não ser o suficiente. Então ele fez a única coisa que sabia fazer. Me destruiu primeiro, eu completei. Ele tentou te diminuir para se sentir maior. É patético, eu sei. É imperdoável, talvez. Mas não é porque ele não te ama. Gideon se aproximou, baixando a voz. É porque ele te ama tanto que tem medo de você. As palavras ficaram suspensas entre nós como fumaça. Eu queria acreditar. Uma parte de mim, aquela parte estúpida e esperançosa, queria desesperadamente acreditar que havia uma explicação. Que Cailan não era simplesmente cruel, que nosso amor ainda podia ser salvo. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido a sobreviver, sabia a verdade. Explicações não apagavam feridas, motivos não curavam traições. E amor, por mais profundo que fosse, não era desculpa para a destruição. Eu ouvi você, Gideon. Eu disse finalmente. E agradeço por vir até aqui. Mas entender por que ele fez não muda o que ele fez. Eu sei. Ele assentiu, os ombros caindo. Eu só queria que você soubesse a verdade antes de tomar qualquer decisão. Ele se virou para ir embora, mas parou na entrada da torre. Olhou para mim por sobre o ombro. Ele me disse uma coisa ontem à noite, enquanto estava bêbado demais para mentir. Disse que o vínculo está em silêncio, que ele tenta te alcançar, mas só encontra névoa, que é como tentar respirar debaixo d'água. Eu não respondi. Ele disse que preferia você gritando a esse silêncio. Gideon sorriu, um sorriso amargo. Eu respondi que uma rainha não luta por um lugar que já é dela.
Ela simplesmente parte para construir outro reino. Ele desapareceu na escuridão do corredor. E eu fiquei sozinha com suas palavras, ecoando nas paredes da minha torre gelada, me perguntando se ainda restava algo do reino que Cailan e eu havíamos construído juntos, ou se tudo já havia virado cinzas. A notícia chegou em uma manhã de céu pesado. Rurik, alfa do clã dos ossos, havia cruzado a fronteira norte. Ele vinha com uma comitiva de 50 guerreiros, oficialmente para negociar tratados de comércio. Mas todos sabiam a verdade. O clã dos ossos não negociava. Eles cheiravam fraqueza como lobos cheiravam sangue. E, aparentemente, haviam sentido o odor vindo de Blackwood. Eu estava na biblioteca quando Gideon trouxe a mensagem. Meus olhos percorreram o pergaminho uma vez, 2 vezes, absorvendo as implicações. Rurik era conhecido por sua brutalidade. Seu clã vivia nas montanhas congeladas do norte, onde a sobrevivência era uma batalha diária contra a natureza e contra si mesmos. Eles não respeitavam diplomacia, só respeitavam força. O alfa solicita sua presença na sala de guerra. Gideon disse, a voz cuidadosamente neutra. Eu ergui os olhos do pergaminho. Minha presença? Desde quando Cailan me inclui em assuntos militares? A pergunta era injusta, e eu sabia disso. Cailan sempre me incluíra nas decisões importantes do clã. Era eu quem havia me afastado nas últimas semanas, trancando-me na Torre Oeste como uma prisioneira voluntária. Gideon não respondeu. Apenas esperou, paciência infinita em seu rosto cansado. Eu suspirei. Diga ao Alfa que estarei lá em breve. A sala de guerra era um lugar que eu evitava desde o baile. Paredes cobertas de mapas. Uma mesa enorme de carvalho no centro. Cadeiras ocupadas por generais e conselheiros. E no topo da mesa, no trono menor reservado para reuniões de estratégia, estava Cailan. Ele parecia ainda pior do que Gideon havia descrito. As olheiras haviam se aprofundado, escurecendo os olhos dourados que um dia brilhavam com arrogância. Sua pele, normalmente bronzeada pelo sol, estava pálida como o pergaminho velho. E quando me viu entrar, algo atravessou seu rosto. Algo que parecia esperança desesperada. Eu desviei o olhar. Luna. Ele se levantou, o título soando estranho em seus lábios. Obrigado por vir. É meu dever. Eu ocupei meu lugar à direita do trono, mantendo uma distância respeitável. O que sabemos sobre as intenções de Rurik? A reunião durou horas. Os generais debatiam estratégias de defesa, posicionamento de tropas, rotas de fuga caso a negociação fracassasse. Eu ouvia em silêncio, absorvendo cada informação, minha mente trabalhando em paralelo enquanto meu rosto permanecia impassível. Rurik era perigoso, isso era óbvio, mas havia algo mais nos relatórios que me incomodava. O momento de sua visita, a quantidade exata de guerreiros que trazia, a insistência em se encontrar na fortaleza principal, não em território neutro. Ele sabia de algo. A comitiva chegou ao entardecer do dia seguinte. Eu estava ao lado de Cailan quando os portões se abriram, cumprindo meu papel de Luna, mesmo que cada fibra do meu ser quisesse estar em qualquer outro lugar. O vento norte trouxe o cheiro deles antes que pudéssemos vê-los. Couro curtido, sangue seco, algo selvagem e primitivo que fazia meu lobo recuar instintivamente. Rurik liderava a procissão. Ele era exatamente como as histórias descreviam. Enorme, maior até que Cailan, com ombros largos como portões de fortaleza. Seu rosto era uma rede de cicatrizes, cada uma contando uma história de violência sobrevivida. Os olhos eram de um cinza glacial, frios como as montanhas de onde vinha, mas foi o sorriso dele que me gelou o sangue. Era o sorriso de um predador que havia encontrado uma presa ferida. Alpha Blackwood. Rurik desmontou de seu cavalo negro com uma graça surpreendente para um homem de seu tamanho. É uma honra finalmente pisar em suas terras. A honra é nossa, Alpha Rurik. A voz de Cailan era controlada, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Tão tranquila quanto pode ser atravessando territórios tão civilizados. Rurik pronunciou a palavra como se fosse um insulto. Seus olhos percorreram o pátio, os guardas posicionados, as muralhas, e então pousaram em mim. Eu sustentei seu olhar. Rurik se aproximou.
Cada passo era deliberado, predatório. Ele parou a menos de 1 metro de distância, perto demais para conforto, longe demais para ser considerado uma ameaça direta. E então ele cheirou o ar. O gesto foi óbvio, proposital. Suas narinas se dilataram, sua cabeça inclinou levemente, e algo mudou em sua expressão. Surpresa primeiro. Depois, divertimento cruel. Interessante, ele murmurou. Cailan se moveu, posicionando-se entre mim e Rurik. Algum problema, Alpha? Problema? Rurik sorriu novamente. Aquele sorriso de lobo cercando um cordeiro. Não. Apenas curioso. Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Cailan. Sua Luna não carrega seu cheiro, Blackwood. Nenhum traço de acasalamento. Quase como se o vínculo tivesse sido... Ele pausou, saboreando o momento. Rompido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti os olhares de todos no pátio. Guardas, servos, membros da comitiva de Rurik. Todos ouvindo, todos julgando. A humilhação do baile tinha sido privada comparada a isso. Cailan enrijeceu. Assuntos entre companheiros são privados. Claro. Rurik recuou um passo, as mãos erguidas em falsa rendição. Perdoe minha indiscrição. É apenas que onde eu venho, um alfa que perde o cheiro de sua Luna é considerado... Ele fingiu buscar a palavra. Fraco. O rosnado que escapou de Cailan era mais animal que humano. Por um instante, seus olhos brilharam com aquele dourado intenso que precedia a transformação. Eu coloquei minha mão no braço dele. O toque foi instintivo, automático. Eu nem pensei antes de fazer, mas o efeito foi imediato. Cailan congelou, sua respiração se acalmando, o brilho em seus olhos diminuindo. Rurik observou a interação com interesse calculado. Fascinante, ele disse. A Luna de Vidro ainda tem algum poder sobre seu alfa na final. Luna de Vidro. O apelido me atingiu como uma bofetada. Frio, frágil, transparente. Era exatamente assim que ele me via. Exatamente assim que o mundo via uma Luna, cujo companheiro a havia rejeitado publicamente. Eu soltei o braço de Cailan. Vamos continuar essa conversa na sala de negociações, eu disse, minha voz perfeitamente controlada. O jantar será servido em 2 horas. Tenho certeza de que o Alpha Rurik deseja se refrescar após a longa viagem. Rurik inclinou a cabeça. Um gesto que poderia ser respeito ou zombaria. A Luna de Vidro também tem gelo na língua. Admiro isso. Ele passou por nós em direção ao castelo, seus guerreiros o seguindo em formação silenciosa. Cailan se virou para mim. Selene? Não. Eu não o olhei. Agora não. As negociações aconteceram na manhã seguinte. A sala era grande, com uma mesa oval de carvalho no centro e janelas altas que deixavam entrar a luz cinzenta do dia nublado. Rurik sentou-se de um lado com 2 de seus conselheiros. Cailan e eu sentamos do outro, com Gideon posicionado atrás de nós. As discussões eram sobre rotas de comércio, taxas de passagem, acordos de não agressão, tópicos secos que normalmente me entediariam. Mas eu estava alerta, cada sentido afiado, esperando pelo golpe que sabia que viria. Rurik não tinha vindo até aqui para negociar. Ele tinha vindo para testar. A manhã se arrastou. Argumentos foram apresentados e rebatidos. Concessões foram oferecidas e recusadas. E durante todo o tempo, Rurik me observava. Não Cailan. Eu. Como se estivesse medindo algo que eu não conseguia ver. Foi perto do meio-dia que tudo mudou. Há uma última questão, Rurik disse, recostando-se na cadeira. Sobre a Luna. Cailan enrijeceu. A Luna não está em discussão. Ah, mas está. Rurik sorriu. Veja, Alpha Blackwood. Em meu clã, uma Luna não marcada é considerada disponível. E eu tenho buscado uma companheira há anos. Uma mulher com a compostura e a inteligência da sua Luna seria um prêmio valioso. O rosnado de Cailan ecoou pela sala. Você está sugerindo... Estou oferecendo. Rurik se inclinou para a frente. Uma aliança selada por acasalamento. Eu levo sua Luna. Você ganha acesso irrestrito às minas do norte. É um acordo justo. Eu deveria ter sentido medo. Deveria ter ficado horrorizada com a ideia de ser trocada como mercadoria. Mas tudo o que eu sentia era uma raiva gelada,
cristalina, cortante como lâmina de gelo. Não, eu disse antes que Cailan pudesse responder. Rurik ergueu uma sobrancelha. A Luna fala por seu alfa? A Luna fala por si mesma. Eu me levantei, encarando aqueles olhos cinzentos sem pestanejar. E a resposta é não. Eu não sou mercadoria para ser negociada. Não sou prêmio para ser conquistado. E certamente não sou fraca o suficiente para aceitar a coleira de um homem que precisa comprar suas companheiras porque nenhuma o escolheria por vontade própria. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Rurik se levantou lentamente. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por algo muito mais perigoso. Algo que parecia fome e fúria misturadas. A Luna de vidro tem garras, afinal. Ele disse baixo. Pena que terá que aprender que garras de vidro se quebram. Tudo aconteceu rápido demais. A mão de Rurik moveu-se em um borrão. Algo brilhou à luz das janelas. Metal cortando o ar, direto para meu peito. E então Cailan estava na minha frente. O som que ele fez quando a adaga atingiu seu peito ficaria gravado em minha memória para sempre. Um grunhido de dor misturado com algo parecido com alívio. Como se ele tivesse esperado por aquele momento. Como se estivesse feliz em receber aquela lâmina. Ele caiu de joelhos. Eu o peguei antes que atingisse o chão. Meus braços o envolveram, seu peso quase me derrubando. A adaga estava enterrada até o punho em seu peito, sangue escuro se espalhando pelo tecido da túnica. Cailan. Minha voz era um sussurro estrangulado. Cailan, olhe para mim. Ele olhou. Não para a adaga. Não para Rurik, que estava sendo dominado por Gideon e os guardas. Apenas para mim. Desculpe, ele murmurou, sangue borbulhando em seus lábios. Eu sinto muito, Selene. Por tudo. O gelo ao redor do meu coração rachou. Não quebrou. Não derreteu. Mas rachou. Uma fissura fina correndo pela superfície, deixando entrar uma dor que eu havia trancado há semanas. Não, eu disse. As lágrimas finalmente vindo. As primeiras desde aquela noite do baile. Você não vai morrer. Você não tem permissão para morrer. Cailan sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro que eu via nele desde antes de tudo começar a desmoronar. Sempre mandona, ele sussurrou. Minha Luna. E então seus olhos se fecharam. Eu gritei. Pela primeira vez em semanas eu gritei. Gritei por médicos, por curandeiros, por qualquer pessoa que pudesse ajudar. Gritei até minha garganta estar em carne viva e minhas mãos estarem cobertas do sangue do homem que havia destruído meu coração. Do homem que havia dado sua vida para salvar o meu. A muralha de gelo estava rachando, e eu não sabia se queria consertá-la ou deixá-la cair. Eu o levei para a torre oeste. Não sei por que fiz essa escolha. Havia quartos melhores, mais equipados, com curandeiros e servos à disposição. Mas quando os guardas perguntaram para onde carregar o alfa, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Minha torre, minha cama, meus cuidados. Lazarus, o ancião xamã do clã, examinou a ferida com dedos experientes. Seu rosto enrugado não revelava nada enquanto estudava essa adaga ainda enterrada no peito de Cailan. Veneno do norte, ele disse finalmente. Extraído das serpentes que vivem nas fendas das montanhas de gelo. Lento, doloroso, quase sempre fatal. Quase. A palavra ecoou na minha mente como uma promessa e uma ameaça. O que precisa ser feito? Perguntei. Lazarus me olhou com aqueles olhos antigos que pareciam ver muito mais do que qualquer pessoa deveria ver. O veneno precisa ser extraído. É um processo longo, doloroso. A febre vai subir. Ele vai delirar. E alguém precisa ficar com ele, mantendo-o vivo, até que o corpo expurgue a toxina. Quanto tempo? 3 dias, talvez 4. Ele hesitou. Se ele sobreviver. Eu olhei para Cailan deitado na minha cama estreita, seu rosto pálido como cera, o peito subindo e descendo em respirações superficiais. O sangue já havia encharcado os lençóis, o cheiro metálico preenchendo o pequeno quarto. Ele vai sobreviver, eu disse. Diga-me o que fazer. Lazarus me ensinou. Mostrou como preparar as compressas de ervas amargas que precisavam ser trocadas a cada hora. Explicou como limpar a ferida com água fervida e tintura de raízes que ardiam como fogo. Deixou frascos de poções
que precisavam ser administradas em horários específicos, cada uma mais amarga que a anterior. E então ele foi embora, e eu fiquei sozinha com o homem que havia quebrado meu coração. A primeira noite foi a pior. A febre subiu ao anoitecer, transformando Cailan em uma fornalha humana. Sua pele queimava sob meus dedos enquanto eu trocava as compressas, o suor encharcando os lençóis que eu havia acabado de trocar. Ele gemia, palavras incompreensíveis escapando de lábios rachados. Eu trabalhava em silêncio. Lavava o rosto dele com panos úmidos. Gotejava água entre seus lábios quando ele ficava quieto o suficiente. Trocava as ataduras da ferida, tentando não olhar para a carne dilacerada, para o buraco que Rurik havia aberto em seu peito. O cheiro era insuportável. Sangue seco, suor de febre, ervas amargas que faziam meus olhos lacrimejarem. Eu deveria ter sentido nojo. Deveria ter chamado alguém para assumir meu lugar. Mas não conseguia ir embora. Por volta da meia-noite ele começou a falar. Selene. Meu nome saía como uma prece, repetido vezes sem conta. Selene, não vá. Por favor, não vá. Eu pausei, o pano úmido suspenso sobre sua testa. Estou aqui, disse baixo. Não vou a lugar nenhum. Ele não me ouvia. Estava perdido em algum lugar entre a consciência e o abismo, lutando contra demônios que eu não podia ver. Eu estraguei tudo. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com gemidos de dor. Eu sempre estrago tudo. Meu pai tinha razão. Eu não mereço. Cailan. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos, forçando-o a se acalmar. Você precisa descansar. Você é boa demais. Lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos fechados. Sempre foi boa demais para mim. Eu olhava para você e via tudo que eu nunca seria. Gentil, paciente, amada por todos sem precisar exigir. Meu coração apertou. Eu tinha tanto medo. Sua voz era um fio, quebrando nas bordas. Medo de que você percebesse. De que você visse que por baixo do título, das garras, do poder, eu era só. Nada. Um menino assustado, fingindo ser rei. Eu deveria ter parado de ouvir. Eram palavras de febre, confissões arrancadas pelo delírio, coisas que ele provavelmente não se lembraria de ter dito. Não era justo escutar, mas eu não conseguia parar. Então eu tentei te diminuir. Ele engasgou, tossindo sangue. Se você fosse menor, talvez eu não me sentisse tão pequeno. Se você chorasse, implorasse, precisasse de mim, talvez eu me sentisse importante. A confissão era patética, cruel, honesta demais para suportar. E explicava tudo. Não perdoava. Nada poderia perdoar o que ele havia feito. A humilhação, a dor, as semanas de gelo que haviam me transformado em outra pessoa. Mas explicava. E por alguma razão, isso importava. Eu te amo. As palavras saíram como um soluço. Eu te amo tanto que me odeio por isso. Porque eu sabia que você merecia mais. E em vez de ser mais, eu te arrastei para baixo. Eu não respondi. Apenas continuei passando o pano úmido em sua testa, esperando que a febre cedesse, que o delírio passasse, que aquela noite interminável finalmente terminasse. Cailan agarrou minha mão. Mesmo febril, mesmo fraco, o aperto dele era forte. Seus olhos se abriram, turvos de dor, mas focados em mim com uma intensidade desesperada. Se eu morrer, ele sussurrou, quero que você saiba. Eu nunca toquei em Ezra. Nunca quis ele. Era só teatro. Crueldade estúpida para fazer você reagir. Ele tossiu novamente, sangue manchando os lábios. Você era a única. Sempre foi a única. Eu fechei os olhos. As lágrimas vieram, e desta vez eu não tentei impedi-las. Escorreram pelo meu rosto em silêncio, caindo sobre as mãos entrelaçadas, sobre os lençóis manchados, sobre os destroços do que um dia havíamos sido. Durma, eu disse, a voz rouca. Você precisa dormir. Os olhos dele se fecharam. O aperto em minha mão afrouxou. E eu fiquei ali, segurando-o na escuridão, me perguntando se o homem que acordasse seria o mesmo que havia caído. O segundo dia trouxe mais febre, mais delírio, mais confissões que eu não queria ouvir. Cailan falou sobre a infância, sobre um pai que nunca demonstrou afeto, que via amor como fraqueza e punia qualquer sinal de emoção.
sobre uma mãe que morreu cedo demais, deixando-o sozinho em um mundo de garras e dominância. Falou sobre o medo constante de não ser o suficiente, de ser descoberto como a fraude que acreditava ser, de perder tudo que havia conquistado porque, no fundo, não merecia nenhuma daquelas coisas. E falou sobre mim, sobre a primeira vez que me viu, uma ômega de vestido simples em uma cerimônia de apresentação. Como seu lobo havia uivado de reconhecimento, como seu coração havia parado por um instante, antes de disparar como nunca antes. Sobre o medo que veio depois. Medo de que eu o rejeitasse quando descobrisse quem ele realmente era. Medo de que minha bondade fosse uma máscara, uma manipulação, algo que seria usado contra ele, e sobre a decisão terrível que ele havia tomado. Destruir-me antes que eu pudesse destruí-lo. Fazer-me odiá-lo antes que eu pudesse decepcioná-lo. Era tão estúpido. Tão tragicamente, pateticamente estúpido. E era exatamente o tipo de coisa que um menino assustado fingindo ser rei faria. No terceiro dia, a febre cedeu. Eu estava adormecida na cadeira ao lado da cama, quando senti movimento. Abri os olhos e encontrei Cailan me observando. Seus olhos estavam claros, cansados, mas lúcidos. O dourado que eu conhecia tão bem, brilhando fracamente na luz da manhã que entrava pela janela estreita. Você ficou, ele disse. A voz era rouca, arranhada de tanto gemer durante a febre. Alguém precisava trocar as ataduras. Ele olhou ao redor. Para o quarto pequeno, as paredes de pedra cinzenta, a cama estreita onde ele estava deitado. Para as bacias de água suja, os panos manchados de sangue, os frascos de poções vazios. Sua torre, ele disse. Minha torre. Silêncio. Cailan tentou se sentar. Gemeu quando a dor atravessou seu peito. Eu me levantei automaticamente para ajudá-lo, ajeitando travesseiros atrás de suas costas, e só percebi o que estava fazendo quando senti o calor do corpo dele sob minhas mãos. Eu me afastei. Selene. Ele estendeu a mão, mas não me tocou. Apenas deixou-a suspensa no ar entre nós, uma oferta que eu podia recusar. Eu me lembro do que disse, durante a febre, cada palavra. Eu cruzei os braços. E eu quis dizer tudo. Ele baixou a mão, os ombros caindo. Eu fui um covarde, um idiota cruel que machucou a única pessoa que realmente me amou. E não há nada que eu possa dizer ou fazer para apagar isso. Não, eu concordei. Não há. Ele assentiu, aceitando o golpe. Então, o que acontece agora? Eu olhei para ele. Para o homem que havia destruído meu coração e depois dado sua vida para me salvar. Para o alfa todo-poderoso que estava sentado na minha cama humilde, fraco como um filhote, esperando o meu julgamento. E tomei uma decisão. Rurik declarou guerra quando atacou você. Eu disse. O clã dos ossos vai marchar contra nós em semanas. Blackwood precisa de um alfa e uma luna unidos, ou seremos destruídos. Algo brilhou nos olhos de Cailan. Esperança. Você está dizendo... Estou dizendo que serei sua parceira de guerra. Eu o interrompi antes que ele pudesse se empolgar. Lutarei ao seu lado, planejarei ao seu lado, protegerei este clã ao seu lado, porque é meu dever. E o resto? Eu encontrei os olhos dele. Deixei que ele visse exatamente o que havia dentro de mim. A dor que ainda estava lá. O amor que se recusava a morrer completamente. E a muralha de gelo que protegia tudo isso. O resto você queimou, Cailan. No momento em que escolheu me humilhar diante de 500 pessoas, você queimou tudo que tínhamos. Eu caminhei até a porta. Talvez um dia possamos reconstruir algo dos destroços, mas esse dia não é hoje. Abri a porta. Selene. A voz dele me parou. Obrigado. Por cuidar de mim. Por não me deixar morrer. Eu olhei para ele por sobre o ombro. Você pulou na frente de uma adaga por mim. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu hesitei. Descanse. A guerra está chegando, e eu preciso do meu alfa de pé. Saí antes que ele pudesse ver as lágrimas que teimavam em voltar. A muralha de gelo ainda estava lá, mas as rachaduras tinham se espalhado, e pela primeira vez, eu não sabia se queria consertá-las. A guerra chegou mais rápido do que esperávamos. 2 semanas após o atentado,
Nossos batedores avistaram o exército do clã dos ossos, marchando pelo Vale Norte. Rurik não havia desperdiçado tempo. Ele sabia que Cailan estava ferido, sabia que nosso clã estava dividido, e via a oportunidade perfeita para destruir Blackwood de uma vez por todas. Eu estava na sala de guerra quando as notícias chegaram. Cailan ainda não havia se recuperado completamente. Ele conseguia ficar de pé, conseguia andar, mas a ferida no peito ainda o limitava. Eu via a dor em seu rosto cada vez que respirava fundo demais. Via o tremor em suas mãos quando segurava na espada por tempo demais. Ele não estava pronto para uma batalha. Mas Rurik não se importava com isso. 5.000 guerreiros. Gideon anunciou, apontando para o mapa espalhado sobre a mesa. Pelo menos 500 são alfas de guerra. O resto é infantaria leve e arqueiros montados. Cailan estudou o mapa com olhos cansados. Quantos nós temos? 3.000. Talvez 3.500 se convocarmos as aldeias fronteiriças. Os números não mentiam. Estávamos em desvantagem de quase 2-1. Mesmo com Cailan em plena forma, seria uma batalha difícil. Com ele ferido, seria um massacre. Precisamos de um ataque direto, Cailan disse, a voz rouca. Concentrar nossas forças na vanguarda e partir para cima deles antes que possam se organizar. Eu fechei os olhos. Era exatamente o tipo de estratégia que ele escolheria. Força bruta, confronto direto, sangue contra sangue. Funcionava quando tínhamos vantagem numérica. Agora, seria suicídio. Não. Todas as cabeças se viraram para mim. Cailan franziu a testa. Não. Eu me levantei e caminhei até o mapa. Meus dedos traçaram o caminho que o exército de Rurik seguiria. As montanhas ao norte, o vale estreito, o desfiladeiro que levava às planícies de Blackwood. Um ataque direto é exatamente o que Rurik espera, eu disse. Ele sabe que você está ferido. Sabe que vai querer provar que ainda é forte. Ele está contando com isso. Então, o que você sugere? A voz de Cailan era tensa, mas não hostil. Ele estava ouvindo. O desfiladeiro. Eu apontei para a passagem estreita entre duas montanhas. É o único caminho viável para um exército desse tamanho. As paredes de rocha são íngremes demais para a escalada, e o fundo é estreito o suficiente para forçar uma formação em coluna. Gideon se aproximou, estudando o ponto que eu indicava. Você está sugerindo uma emboscada? Estou sugerindo que usemos o terreno a nosso favor. Eu olhei para os generais ao redor da mesa. Rurik espera nos encontrar nas planícies, onde seus números fazem diferença. Mas se o interceptarmos no desfiladeiro, a largura limitada anula a vantagem numérica. Não importa quantos guerreiros ele tenha, se só 10 podem lutar de cada vez. Os generais trocaram olhares. Eu podia ver a resistência em alguns rostos, a dúvida em outros. Uma aluna dando ordens militares não era comum em Blackwood. Não era comum em lugar nenhum. Cailan quebrou o silêncio. Continue, ele disse. O que mais? Eu respirei fundo. Rurik é arrogante. Ele não respeita inteligência, só força. Podemos usar isso. Apontei para as paredes do desfiladeiro. Posicionamos arqueiros nas bordas superiores, escondidos entre as rochas. Quando o exército dele entrar no desfiladeiro, atacamos de cima. Flechas incendiárias primeiro, para criar pânico. Depois, nossa infantaria fecha a entrada, prendendo-os dentro. Uma armadilha, Gideon murmurou. Uma armadilha. Eu encontrei os olhos de Cailan. Ele veio aqui esperando uma batalha de músculos. Vamos dar a ele uma batalha de mentes. Silêncio. Os segundos se arrastaram. Eu sentia o peso dos olhares sobre mim, a tensão no ar, a dúvida que pairava como nuvem de tempestade. E então, Cailan sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. O primeiro sorriso real que ele me dirigia desde aquela noite do baile. Vocês ouviram a Luna, ele disse aos generais. Preparem as tropas. Marchamos ao amanhecer. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Eu trabalhava lado a lado com os generais, refinando o plano, antecipando possíveis falhas. Cailan me observava em silêncio, seguindo minhas ordens sem questionar, confiando em mim de uma forma que ele nunca havia confiado antes. Não falávamos sobre nós. Não havia tempo, mas algo estava mudando.
Eu via nos olhares que ele me lançava. Na forma como ele mantinha distância respeitosa, nunca invadindo meu espaço, nunca exigindo mais do que eu estava disposta a dar. Ele estava aprendendo. Aprendendo a esperar. Marchamos na manhã do terceiro dia. O desfiladeiro ficava a meio-dia de viagem do forte. Chegamos ao anoitecer e posicionamos as tropas de acordo com o plano. Arqueiros nas bordas superiores, escondidos entre rochas e arbustos. Infantaria na entrada sul, prontos para fechar a armadilha. E na extremidade norte, esperando o exército de Hurik, estávamos Cailan e eu. A noite passou em silêncio tenso. Eu não dormi. Ficava alternando entre verificar as posições e estudar o horizonte, esperando o primeiro sinal do exército inimigo. Cailan ficou ao meu lado, sua presença sólida e reconfortante apesar de tudo. Você está nervosa? Ele perguntou em algum momento da madrugada. Eu olhei para ele. A luz das tochas distantes iluminava seu rosto, destacando as linhas de cansaço, a palidez que ainda persistia. Ele parecia mais velho do que era, mais vulnerável, aterrorizada, admiti. Ele assentiu. Eu também. O grande Alpha Blackwood. Aterrorizado, eu não consegui conter o tom de ironia. O grande Alpha Blackwood acabou de descobrir que sua aluna é mais inteligente do que ele jamais será. Ele me olhou de lado. E que talvez, só talvez, ele devesse ter ouvido mais e falado menos. Eu não respondi, mas algo quente se acendeu no meu peito. Uma faísca pequena atravessando as camadas de gelo. O sol nasceu vermelho, e com ele veio o exército de Hurik. Eles marcharam pelo desfiladeiro como uma serpente de aço, armaduras refletindo a luz sangrenta da aurora. Hurik liderava a vanguarda, montado em um cavalo negro que parecia feito de sombras. Mesmo à distância, eu podia ver o sorriso confiante em seu rosto. Ele achava que já tinha vencido. Esperei. Cada músculo do meu corpo gritava para dar a ordem, para acabar com aquela tensão insuportável. Mas eu esperei. Deixei que mais e mais guerreiros entrassem no desfiladeiro. Deixei que a serpente se esticasse e ficasse vulnerável. Até que não havia mais para onde recuar. Agora, eu disse. Gideon ergueu o braço. Uma série de toques de corneta ecoou pelas paredes de rocha. E o inferno desabou sobre o clã dos ossos. As flechas incendiárias cortaram o céu como uma chuva de estrelas cadentes. Atingiram a coluna inimiga com precisão mortal, espalhando fogo e pânico. Gritos ecoaram pelo desfiladeiro, homens e cavalos se debatendo em chamas, a formação perfeita se dissolvendo em caos. Na entrada sul, nossa infantaria avançou. Escudos erguidos, lanças apontadas, fechando a armadilha como mandíbulas de um lobo gigante. Hurik estava preso. Eu vi o momento em que ele percebeu. O sorriso confiante desapareceu, substituído por fúria incrédula. Ele rugiu ordens, tentando reorganizar seus homens, mas era tarde demais. O desfiladeiro havia se tornado um moedor de carne, e seu exército era a carne. Comigo! Cailan desembainhou a espada, os olhos brilhando com aquele dourado intenso que precedia a transformação. Pela lua, por Blackwood, ele avançou. Eu hesitei por um instante. A estrategista em mim queria ficar para trás, coordenar as tropas, manter a visão ampla do campo de batalha. Mas a loba em mim uivava por sangue, por vingança, por encerrar aquilo de uma vez por todas. A loba venceu. Corri atrás de Cailan, mergulhando no caos da batalha. A luta era brutal. Corpos se chocavam, lâminas cortavam carne, sangue encharcava a terra pedregosa. Eu não era uma guerreira treinada. Não como os soldados ao meu redor, mas eu tinha algo que eles não tinham. Um companheiro lutando ao meu lado. Mesmo com o vínculo fechado, Cailan e eu nos movíamos em sincronia. Quando um inimigo atacava pela esquerda, ele estava lá para bloqueá-lo. Quando o outro avançava por trás, minha adaga encontrava sua garganta antes que ele pudesse golpear. Não era o vínculo místico que nos guiava. Era a confiança construída na crise. Hurik nos encontrou no centro do caos. Ele havia desmontado em algum momento, o cavalo negro perdido na confusão. Sangue cobria seu rosto, mas seus olhos eram os mesmos. Frios, cruéis, famintos. Aluna de vidro, ele rosnou avançando. Finalmente vou descobrir como você quebra.
Cailan se colocou entre nós. Você vai ter que passar por mim primeiro. Com prazer. Os dois se chocaram como tempestades colidindo. Era brutal. Era visceral. Era tudo que uma luta entre alfas deveria ser. Garras e presas se manifestaram, a transformação parcial tornando-os mais animais do que humanos. O som de carne sendo rasgada ecoava acima do barulho da batalha ao redor. Cailan estava perdendo. A ferida no peito o limitava. Cada movimento amplo arrancava um gemido de dor. Rurik percebia isso e atacava exatamente onde doía. Cada golpe calculado para reabrir a ferida, para drenar as forças de Cailan gota a gota. Eu precisava fazer algo. Minha mão encontrou a adaga na minha cintura. Pequena, praticamente inútil contra um alfa do tamanho de Rurik, mas eu não precisava matá-lo. Só precisava distraí-lo. Esperei o momento certo. Rurik ergueu o braço para o golpe final, garras brilhando. Cailan caiu de joelhos, sangue escorrendo pelo peito. Os olhos de Rurik brilharam com triunfo. Eu ataquei. A adaga afundou na parte de trás do joelho de Rurik, cortando tendões. Ele urrou de dor e surpresa, cambaleando para o lado. Por um instante, seus olhos encontraram os meus. Foi o suficiente. Cailan se ergueu. Suas garras atravessaram a garganta de Rurik em um único movimento fluido, certeiro, fatal. Sangue jorrou. O alfa do clã dos ossos caiu de joelhos, as mãos tentando inutilmente segurar a vida que escapava. Luna de vidro, ele engasgou, sangue borbulhando entre os lábios. Me derrotado por uma... Ele não terminou a frase. O corpo tombou. O exército do clã dos ossos viu seu líder cair, e então, um por um, eles se renderam. A batalha havia acabado. Eu estava parada entre os corpos quando ouvi o primeiro uivo. Veio de algum lugar à minha esquerda, depois outro à direita, e outro, até que o desfiladeiro inteiro ecoava com o som de lobos uivando em uníssono. Mas não era para Cailan que eles uivavam. Era para mim. Os soldados se ajoelhavam enquanto eu passava. Guerreiros cobertos de sangue baixavam as cabeças em reverência. E os uivos continuavam. Um reconhecimento que ia além de palavras, além de títulos. A luna de gelo havia salvado o clã. Cailan se aproximou. Ele estava coberto de sangue, seu e de outros, a ferida no peito novamente aberta. Mas seus olhos eram claros. E havia algo neles que eu não via há muito tempo. Respeito. Ele se ajoelhou diante de mim. O alfa supremo do clã Blackwood, o homem mais poderoso do reino, se ajoelhou no sangue e na lama, diante de todos os seus guerreiros. Minha espada é sua, ele disse, a voz rouca de emoção. Minha força é sua. Meu lobo se submete ao seu comando. Ele ergueu os olhos, e eu vi lágrimas misturadas ao sangue em seu rosto. Eu sou seu, Selene. Se você ainda me quiser. O silêncio era absoluto. Milhares de olhos me observavam, esperando minha resposta. O vento soprava pelo desfiladeiro, trazendo o cheiro de sangue e fumaça e algo que parecia esperança. Eu olhei para aquele homem ajoelhado. Pensei no baile, na humilhação, nas semanas de gelo, na adaga que ele tomou por mim, nas confissões febris, na confiança que ele havia depositado em mim durante a batalha. Pensei em tudo que ele havia destruído e em tudo que ele estava tentando reconstruir. Levante-se, eu disse. Ele obedeceu, os olhos nunca deixando os meus. Você quebrou minha confiança, Cailan. Quebrou meu coração. Quase destruiu tudo que tínhamos. Eu dei um passo à frente. Vai levar tempo para reconstruir. Mais tempo do que você gostaria. E não será fácil. Eu sei. Mas eu estendi minha mão. Não para tocá-lo. Apenas uma oferta. Um começo. Estou disposta a tentar. Os olhos dele se arregalaram. A esperança que brilhou ali era quase dolorosa de ver. Obrigado. Ele sussurrou. Obrigado, Selene. Eu não respondi. Apenas deixei que minha mão permanecesse estendida. Uma ponte frágil sobre o abismo que nos separava. Ele a pegou. E os uivos ao nosso redor ecoaram pela montanha, celebrando não apenas a vitória, mas algo mais importante. Um recomeço. A manhã seguinte nasceu dourada. Era o tipo de amanhecer que parecia impossível após tanta escuridão. O céu se pintava em tons de âmbar e rosa.
as nuvens se abrindo como cortinas para revelar um sol que eu não via há semanas. Um sol de verdade. Não aquela esfera pálida e cinzenta que havia substituído as cores do meu mundo. Eu estava na varanda da Torre Oeste quando percebi. As cores tinham voltado. O azul do céu era vibrante, quase doloroso de tão intenso. As flores no jardim abaixo brilhavam em vermelhos e amarelos que eu havia esquecido que existiam. Até o cinza das pedras da fortaleza parecia mais rico, mais profundo. O vínculo ainda estava fechado. Eu podia sentir a muralha que havia construído, sólida e intacta. Mas algo tinha mudado. Algo dentro de mim tinha começado a despertar, passos atrás de mim. Eu não precisei me virar para saber quem era. Mesmo sem o vínculo, eu conhecia o som daqueles passos, o peso daquela presença. Cailan parou a alguns metros de distância, respeitoso, esperando. Você está acordada cedo, ele disse. Não consegui dormir. Eu continuei olhando para o horizonte. Você deveria estar descansando. A ferida ainda não cicatrizou completamente. Eu sei. Ele se aproximou, mas manteve a distância. Mas precisava falar com você. Eu me virei. Ele estava diferente à luz da manhã. Limpo, barbeado, vestindo roupas simples em vez das armaduras de batalha. As olheiras ainda estavam lá, e a palidez persistia, mas havia algo em seus olhos que eu não via há muito tempo. Paz. Então fale, eu disse. Ele respirou fundo. Vi o tremor em suas mãos, a hesitação em seu corpo. O alfa todo-poderoso, nervoso como um filhote diante de sua primeira lua. Eu tomei uma decisão, ele disse. Sobre nós. Meu coração apertou. Que decisão? Eu te libertei. As palavras caíram entre nós como pedras em água parada. O quê? Eu te libertei. Ele encontrou meus olhos, e a dor ali era real, profunda, dilacerante. Se você quiser ir embora, Gideon já preparou uma escolta. Cavalos, provisões, ouro suficiente para começar uma nova vida em qualquer lugar que escolher. Você pode ir para o Reino do Sul, para as Ilhas do Leste, para qualquer lugar longe de mim. Eu não conseguia respirar. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. Cailan deu um passo à frente. Depois parou, como se temesse cruzar uma linha invisível. Porque eu passei 3 anos te prendendo sem perceber. Prendendo você ao meu lado com o vínculo, com o título, com a obrigação. E quando você tentou ser livre de mim, eu te machuquei para te puxar de volta. A voz dele tremeu. Eu prefiro morrer de saudade a viver prendendo você, Selene. Se ficar ao meu lado significa se sentir presa. Então eu te deixo ir. Silêncio. O vento soprou pela varanda, trazendo o cheiro de flores e orvalho. Em algum lugar do forte, lobos uivavam em celebração pela vitória. A vida continuava ao nosso redor, indiferente ao mundo que desmoronava e se reconstruía entre nós dois. Eu olhei para aquele homem. Vi o menino assustado que ele havia sido, o tirano inseguro em que havia se tornado, o homem quebrado que tentava se reconstruir diante dos meus olhos. Vi cada versão dele, cada camada, cada máscara e cada verdade escondida por baixo. E vi algo mais. Vi alguém que finalmente estava colocando minha felicidade acima da própria posse. Isso era amor. Não o amor possessivo e sufocante que ele havia oferecido antes. Não o amor que precisava me diminuir para existir. Mas amor real, maduro. O tipo que consegue abrir as mãos mesmo quando o coração implora para segurar. A muralha de gelo ao redor do meu coração tremeu. Não desmoronou. Não derreteu instantaneamente como nos contos de fadas. Mas tremeu. Rachaduras se espalhando como teias de aranha. Luz começando a penetrar pela primeira vez em semanas. Eu caminhei até ele. Cailan ficou imóvel, mal respirando, como se qualquer movimento pudesse me afugentar. Seus olhos seguiam cada passo meu com uma mistura de esperança e terror que me fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Parei diante dele, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver o pulso acelerado em seu pescoço, ouvir a respiração entrecortada que ele tentava controlar. Você realmente me deixaria ir? Perguntei baixo. Sim. A palavra saiu como um soluço contido. Mesmo que isso me destruísse. Eu ergui a mão. Ele fechou os olhos, esperando um golpe, esperando rejeição, esperando a dor que acreditava merecer.
Meus dedos tocaram seu rosto. Cailan estremeceu. Seus olhos se abriram, encontrando os meus, e o que eu vi ali me tirou o fôlego. Não era o alfa arrogante. Não era o rei cruel. Era apenas um homem. Vulnerável, imperfeito, desesperadamente apaixonado. Um homem que tinha aprendido a amar da forma certa, tarde demais. Ou talvez, pensei, na hora exata. Eu não vou embora, eu disse. As lágrimas escorreram pelo rosto dele antes que pudesse impedi-las. Caíram sobre meus dedos, quentes e salgadas. A primeira vez que eu via Cailan Blackwood chorar. Selene, ainda vai levar tempo. Eu continuei. Ainda vai doer. Ainda vou precisar de espaço, de paciência, de provas de que você mudou de verdade. Não será fácil. Eu não quero fácil. Ele segurou minha mão contra seu rosto, como se temesse que eu a afastasse. Eu quero você. Só você. Pelo tempo que você precisar. Eu sorri. Era um sorriso pequeno, hesitante. O primeiro sorriso verdadeiro que eu lhe oferecia desde aquela noite do baile. E então eu fiz algo que não planejava fazer. Eu reabri o vínculo. Não foi uma decisão consciente. Foi como abrir uma porta que havia estado fechada por tempo demais, deixando a luz entrar em um quarto escuro. A conexão fluiu entre nós, quente e viva, e de repente eu podia sentir tudo. A dor de Cailan, o amor dele, o arrependimento que o consumia, a esperança que tentava nascer, o medo de me perder novamente. Tudo estava ali, cru e exposto, sem máscaras, sem defesas. E ele podia me sentir também. Minhas feridas, minha cautela, o amor que ainda ardia sob as cinzas, recusando-se a morrer completamente. A tentativa frágil de confiar de novo. A sensação foi como a primeira respiração após um afogamento. Cailan ofegou. Suas mãos seguraram meus ombros, não para prender, mas para se ancorar. Eu senti a onda de emoções que atravessou o vínculo, tão intensa que quase me derrubou. Você está de volta, ele sussurrou. Eu posso sentir você. Você está de volta. Eu sempre estive aqui. Eu coloquei minha mão sobre o coração dele, sentindo as batidas aceleradas sob meus dedos. Eu só estava me protegendo. Nunca mais. Ele cobriu minha mão com a dele. Nunca mais você vai precisar se proteger de mim. Eu juro, Selene. Pela lua, pelo sangue, pela minha vida. Eu não respondi com palavras. Em vez disso, fiquei na ponta dos pés e toquei meus lábios nos dele. O beijo foi suave, hesitante. Um teste mais do que uma declaração. Mas quando Cailan respondeu, seus braços me envolvendo com uma gentileza que eu não sabia que ele possuía, algo dentro de mim finalmente se aquietou. Ainda havia trabalho a fazer. Ainda havia feridas a curar, confiança a reconstruir. Um longo caminho até voltarmos a ser o que éramos antes. Mas pela primeira vez, eu acreditava que chegaríamos lá. Nos separamos. Cailan encostou sua testa na minha, os olhos fechados, respirando como se tivesse acabado de emergir de águas profundas. O que acontece agora? Ele perguntou. Eu olhei para o horizonte, para o sol nascendo sobre um reino que havíamos salvo juntos, para a floresta que começava a florescer novamente, para as montanhas que brilhavam com neve fresca, para o mundo que parecia mais vivo do que eu lembrava. Agora, eu disse, nós reconstruímos, juntos. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de esperança e promessa. Juntos, ele repetiu. E quando o sol finalmente se ergueu por completo, banhando a varanda em luz dourada, eu soube que o rei Alfa havia aprendido a lição mais importante de todas. Não se comanda o mar, não se comanda o vento, e não se comanda o coração de uma mulher. Apenas se agradece por ele permitir que você navegue ao seu lado. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.